Caríssimos irmãos, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula da nossa EBD Online, a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Esta é a nossa 10ª lição sobre a Ceia do Senhor. Estamos próximos do término do nosso curso, o curso Nova Vida, e eu quero a sua companhia até o final deste curso. Na aula de hoje, como eu disse, estudaremos sobre a Ceia do Senhor, mas antes iniciaremos abordando a presença de Cristo, que foi prometida por Ele e foi cumprida. Como então nós podemos ter certeza da presença de Cristo na igreja? Precisaremos estudar também sobre a origem da Ceia do Senhor. Remontaremos então à Páscoa judaica. Depois eu quero conversar com você um pouco sobre os elementos da Ceia do Senhor. Quais são os seus significados para nós? Como esses elementos foram interpretados ao longo da história da igreja? E por último, nós trataremos sobre a prática da Ceia do Senhor, as orientações práticas, especialmente do apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Venha conosco então estudar a Ceia do Senhor à luz da palavra de Deus. Jesus prometeu que estaria presente na vida da igreja ao longo da história. Como essa promessa foi cumprida? Nós cremos, biblicamente, que essa presença não é mais física, mas uma presença espiritual, através do Espírito Santo. Houve um grande equívoco na história da igreja, especialmente no sistema católico de pensamento, que afirma que a encarnação se estendeu ao longo da história e que os sacramentos são a continuidade do corpo físico de Cristo na vida da igreja. Quero convidar você então a analisarmos textos bíblicos que nos mostram que a presença de Jesus é real, mas é uma presença espiritual na vida da igreja. E não só na celebração da ceia, mas em toda a vida da igreja. Vamos começar então lendo o Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 20. Melhor, somente o versículo 20. Mateus 18, 20 diz assim: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Ora, Jesus prometeu que estaria presente. E nós sabemos que a sua palavra é infalível. Como então ele se faz presente? No capítulo 28, versículo 20, nós de novo temos esta promessa. O versículo diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus prometeu que estaria presente todos os dias na vida da igreja. Como essa presença acontece? Nós cremos que essa presença se dá através do Espírito Santo que foi enviado por Jesus. Veja que em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 em diante, nós lemos o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Impressionante aqui a clareza, a objetividade com que Jesus faz essa afirmação. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ora, aqui ele está afirmando que voltaria fisicamente. É uma referência à sua segunda vinda, que nós cremos que acontecerá, e nós o veremos como ele subiu pessoalmente, de maneira real. Não, aqui o contexto se refere ao Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que veio para dar continuidade à obra de Jesus na vida da igreja. Porque ele habita convosco, diz o versículo 17, e estará em vós. O Senhor Jesus através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Nós já vimos aqui que Pai, Filho e Espírito Santo são o mesmo Deus. 3 pessoas distintas, uma única essência. Nós só cremos na existência de um Deus.
mas esse Deus existe em três pessoas. Jesus, então, fala aqui da sua presença através do Espírito Santo, não uma presença física. É esse o entendimento que nós temos. E podemos verificar isso também conferindo o que está em Atos, capítulo 1, versículo 11. Quando o Senhor Jesus completou a sua obra, vivendo para cumprir a justiça de Deus, morrendo na cruz para nos perdoar os pecados, depois que ele ressuscitou dos mortos e então mostrou que tinha toda a autoridade, ele ascendeu aos céus depois de permanecer 40 dias com os seus discípulos. Nesse momento da sua ascensão, nós vemos então que está no versículo 11. E lhes disseram, os anjos que apareceram logo após Jesus ter desaparecido entre as nuvens: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre os mortos vos foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aqui a referência é a volta física, mas em todo esse tempo, entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda, ele está presente na vida da igreja através do Espírito Santo. Vejam que no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 55 e 56, nós temos o relato do martírio de Estevão. E Estevão foi agraciado com Deus no momento da sua morte, quando ele foi então, ele teve uma visão de Deus. Veja o que diz a palavra. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E o texto diz ainda, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão viu Jesus em pé à destra de Deus. Ele viu o Filho do Homem. Ele viu Jesus, que está com o seu corpo no céu. É um mistério para nós, mas Jesus está, sim, com o corpo ressurreto, semelhante ao que nós receberemos no céu. Ele voltará, da mesma forma como ele esteve aqui após a sua ressurreição, antes da sua ascensão. Mas nesse momento da história da igreja, a presença dele se dá através do Espírito Santo. Agora nós veremos um pouco sobre a origem da ceia do Senhor. Teremos oportunidade então de verificar biblicamente que a ceia tem origem na Páscoa judaica, mas a ceia é a celebração da nova aliança, não da antiga. A aliança feita através de Jesus, da sua morte. E veremos então que a definição de ceia memorial está exatamente aí, o memorial da morte de Jesus. Acompanhe então agora esta sequência de textos que nos mostrará a origem da ceia do Senhor e qual a sua definição. Eu quero começar por Êxodo, capítulo 12, que é o texto que descreve a instituição da Páscoa. Não leremos todo o capítulo, eu quero chamar a atenção apenas dos versículos 24 a 28, que diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E, uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim fizeram. Nós vemos então que a ceia do Senhor, que veio a ser instituída por Jesus, se deu no contexto da celebração da Páscoa judaica. É o que nós vemos aqui em Lucas, no capítulo 22, versículos 7 e 8. Chegou o dia da festa dos pães ázimos, a quem importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Então, a ceia do Senhor é instituída na celebração da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, como Êxodo 12 descreve,
deveria ser uma comemoração perpétua na história de Israel e até hoje é celebrada. Os estudiosos concordam que esta é a cerimônia religiosa mais antiga da história da humanidade. Não existe outro rito tão antigo quanto a Páscoa. De modo que os judeus trazem à memória o ato libertador de Deus. A Páscoa, então, celebra a redenção. O que é a redenção? O conceito de redenção tem a ver com a compra de escravos. Israel era escravo no Egito. Deus, então, comprou Israel e o fez como seu primogênito. No ato final da libertação, o coração de Faraó estava endurecido, Deus envia a última praga, que era a morte dos primogênitos, e Moisés e Arão instruíram o povo de Israel a que sacrificassem o cordeiro, reunissem a família, ou mais de uma família, se fosse pequena aquela família, e o sangue daquele animal deveria marcar as casas dos hebreus. Quando Deus cumpriu o seu juízo sobre o Egito, inclusive o filho do faraó, que era considerado um deus na terra, morreu para Deus mostrar que ele era o único Deus. Então, os filhos de Israel foram libertos naquele contexto, no contexto de redenção. Jesus, então, na última vez que celebrou a Páscoa com os seus apóstolos, traz um novo significado, um significado que permaneceu oculto para os judeus durante toda a história. De que, na verdade, a redenção do povo, a libertação do povo, a salvação do povo e da humanidade se daria através do sacrifício de Cristo e não daquele cordeiro. Você deve lembrar que na aula passada nós repetimos aqui o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 22, estamos lendo, agora avançando um pouco, versículos 19 e 20, nós temos: E tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. A redenção, o perdão dos pecados, a salvação se dá através do sacrifício de Cristo e não do sacrifício daquele cordeiro que apenas apontava como uma figura para Cristo. Nós vemos então que a ceia do Senhor tem origem nesse contexto de redenção e ela vem então significar a nossa redenção. Nós celebramos na ceia a morte do Senhor, até que ele venha, como é ordenado, nós veremos o apóstolo Paulo fazer menção a isso. Mas aqui nesse contexto de celebração, o sacrifício de Jesus é que está no centro. Quando falamos em sacrifício de Jesus, nós precisamos recorrer à Epístola aos Hebreus. Eu quero ler com você o capítulo 7, versículos 26 e 27, que nos diz assim: Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecados e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os demais sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. O sacrifício de Cristo é comemorado e é proclamado na celebração da ceia memorial. Esta foi a intenção de Jesus. Este foi o seu propósito em se reunir com seus apóstolos na última Páscoa que ele celebrou, para que então a igreja pudesse levar essa mensagem ao longo da sua história através da celebração da Páscoa. Agora vejam, é um erro e na verdade é um desvio drástico, severo e sem retorno quando, por exemplo, no pensamento católico, a insistência ao longo de séculos de que na Eucaristia, na missa, Jesus está sendo sacrificado novamente.
é totalmente contrário à palavra de Deus. E eu preciso lhe alertar sobre isso. Não encontra base no pensamento que Deus revelou aos apóstolos e que foi registrado para que nós pudéssemos pensar o pensamento de Deus. Veja, Hebreus capítulo de número 10, desculpem, capítulo 13, Hebreus 13, 10 a 13. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. O que significa isso? Significa que no cristianismo bíblico, o único altar é o Calvário. Esse é o altar definitivo. E esse altar, contraditoriamente com a religião judaica, que se distanciou dessa visão de Deus sobre redenção, dependendo só da sua graça, construiu o templo ordenado por Deus como símbolo da adoração perfeita no corpo de Cristo, mas se desviou desse propósito e então entendeu que a mediação do relacionamento com Deus se dava através do altar que estava no templo. Mas o autor aos Hebreus está dizendo que, contraditoriamente, o altar no qual o sacrifício definitivo foi apresentado estava fora da porta, fora dos muros, fora do arraial, no lugar de vergonha, o que era considerado uma espécie de lixão, um lugar de opróbrio, de vergonha, de vitupério, como diz esta versão. Esse altar indigno, esse altar desprezível, foi o lugar onde o nosso Salvador foi oferecido e foi recebido por Deus e foi aceito como aroma suave, onde ele morreu em nosso lugar. Esse é o altar no qual nós adoramos a Deus, o Calvário. E é definitivo. Não é necessário mais que esse sacrifício se repita. Isso é blasfêmia contra Deus. Dizer que Jesus precisa, toda vez que a igreja se reúne, morrer de novo, fisicamente. Não tem nenhum respaldo na palavra de Deus. Estudando a origem da ceia, nós então podemos constatar qual seja a sua definição. O que é a ceia memorial? A ceia memorial é uma celebração simbólica da igreja reunida que comemora e ao mesmo tempo proclama o sacrifício de Cristo. Agora nós precisamos tratar sobre os elementos da ceia do Senhor, o pão e o suco de uva. Nós temos algumas posições ao longo da história e veremos que, biblicamente, nós não podemos admitir que exista uma mudança na substância ou que exista naqueles elementos a presença real de Jesus. Eu quero convidar você para lermos pelo menos 2 textos bíblicos e verificarmos então este ensino bíblico de que a presença de Jesus não é física, nem é diferente no momento da ceia do que é em outros momentos, mas a ceia tem uma natureza simbólica e aquela celebração apenas representa a comunhão da igreja com Cristo. Vamos então aos textos bíblicos. Primeiro, eu quero chamar sua atenção para Mateus capítulo 26, versículos de 26 a 30, que é a narração que o evangelista faz da ceia do Senhor, celebrada por Jesus e pelos apóstolos. Veja, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Presta atenção nessa frase, isto é o meu corpo.
A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Mais uma vez, isto é o meu sangue. O sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa expressão, isto é o meu corpo, isto é o seu sangue, deve ser interpretada de que maneira? Como nós vimos no início desta aula, Jesus prometeu que estaria presente na igreja, mas não fisicamente. E ele afirmou isso antes da sua morte. Ora, se é antes da morte, então como é que aquele pão se transformaria no seu corpo? O seu corpo estava ali junto com seus apóstolos. Então, no contexto imediato dessa passagem, não cabe dizer que Jesus estava ali falando daquele pão como sendo o seu próprio corpo, porque os discípulos estavam ali presentes com ele. Foi uma profecia, foi uma promessa? Não é necessário crer dessa forma, porque Jesus está usando aquele pão como símbolo do seu corpo e o cálice com o fruto da videira como símbolo do seu sangue. E nós já dissemos aqui, com relação à origem da ceia na Páscoa judaica, ele está falando da nova aliança, da redenção no seu sangue, na sua morte, no seu sacrifício. Vejam em outra passagem que pode ser usada por alguém precipitadamente para dizer, olha, Jesus afirmou que nós deveríamos comer da sua carne e beber do seu sangue. Isso está em João, capítulo 6, versículos 35 primeiro, depois os 53, 63 e 64. Vamos começar pelo 35. Veja só. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Tudo bem, Jesus está convidando. Ir a Jesus aqui significa crer. Ele está se apresentando como o pão da vida. Muito bem. Vamos então para o versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Aqui parece que ele está dizendo exatamente aquilo que fundamentaria a Eucaristia, por exemplo, a transubstanciação, porque ele está dizendo que para ter vida é necessário comer da sua carne e beber do seu sangue. Ele diz no verso 24 ainda mais: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Dessa forma, interpretado literalmente, nós precisaríamos então participar de uma missa e comer ali aquilo que foi transformado, segundo a crença, na carne de Jesus e beber o seu sangue. Um porém aqui seria que dessa forma então, como as pessoas não participam do cálice durante a missa, só o padre então teria vida eterna. Mas enfim, são problemas em torno desse tipo de interpretação. Nós precisamos interpretar à luz do contexto. É só continuar lendo o capítulo 6. E você verá no versículo 63 e 64 o seguinte: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem o havia de trair. Vejam que Jesus está falando aqui dos descrentes e dos crentes. Ele está dizendo que o que dá vida são as palavras que ele profere, que são espírito e vida. Crer ou não crer em suas palavras é o que dá a vida eterna, o perdão dos pecados. O contexto do capítulo 6 não permite que se interprete literalmente esse comer e beber. Comer e beber aqui significa crer. Não comer, não beber significa ser descrente. Então, por isso, nós não podemos entender que há qualquer mudança na substância dos elementos da ceia. Não encontramos base bíblica para isso. Nós temos, então, da palavra de Deus o seguinte: pão e suco de uva continuam sendo pão e suco de uva.
mas eles representam, como o próprio Senhor Jesus instruiu, o seu corpo e o seu sangue. É assim que nós devemos, então, participar destes elementos na celebração da ceia do Senhor. E agora, nesta última parte da nossa lição, vamos tratar sobre a prática da ceia do Senhor, falando sobre a participação, seus critérios e sobre a ordem. Quem pode participar da ceia do Senhor? Nós podemos já de imediato estabelecer que a participação na ceia do Senhor pressupõe o batismo bíblico. Nós falamos na última aula sobre o batismo bíblico e mostramos biblicamente que o batismo significa inserção no corpo local, que é a igreja. Quando a pessoa é batizada, ela é então inserida como membro daquele corpo local, daquela igreja. Lembramos então da ordem de Jesus, que já lemos nessa lição, de ir, fazer discípulo e batizar. Esse batismo significa o cumprimento de uma ordenança que tem como um dos seus significados a inserção na igreja local. Agora, o critério para a participação nesta celebração é que este discípulo, que agora é membro da igreja, ele faça um autoexame, especialmente se ele é capaz de discernir que ser igreja e participar daquela ordenança do Senhor Jesus implica então num compromisso de vida com a memória que está sendo celebrada. Jesus, que morreu por ele, exige dele então toda a sua vida. E ele está com isso dando testemunho do seu compromisso com Cristo até que ele venha. Nós veremos então apenas 2 textos sobre essa questão da prática da ceia do Senhor. O primeiro está em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17, que diz assim: Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? O pão que participamos não é a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Paulo, instruindo os crentes em Corinto, antes de falar especificamente sobre a prática da ceia, ele já está aqui antecipando a visão que Deus lhe concedeu de que a ceia é uma celebração da igreja reunida, da comunhão que a igreja mantém através da comunhão de cada um de seus membros com Cristo. Então, a ceia celebra a comunhão. Logo, quem participa dessa comunhão? Aquele que é discípulo de Cristo e que se identificou através do batismo. Pessoas de outras igrejas podem participar da celebração da igreja local? Nós entendemos que o critério para participar é o autoexame, como já dissemos. Agora, essa pessoa que está visitando a igreja local, ela deve ser alertada de que poderá participar se estiver em comunhão com a sua igreja, da qual ela está distante naquele momento, e se essa igreja é uma igreja que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, assim vive, assim prega, e que tem a Bíblia como palavra de Deus. Essa deve ser uma orientação para a pessoa que está visitando a igreja local naquele momento. Agora nós vamos finalizar lendo uma extensão maior do capítulo 11 de 1 Coríntios, que é inclusive um texto mais didático para que você possa entender como uma igreja celebrava no primeiro século, segundo o Novo Testamento registra. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão
ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Com esta leitura mais extensa, fica mais claro para nós como a ceia deve ser celebrada, qual a sua ordem. Primeiro, quem está ministrando, autorizado pela igreja, normalmente é aquele que a igreja escolheu como seu pastor, apresenta então os elementos e expõe para a igreja qual a memória que está sendo celebrada. A memória da última ceia, a memória do sacrifício de Jesus, a memória da nossa salvação. O primeiro elemento, que é o pão, então é distribuído e dele todos comem, e comem nesse momento em que, de maneira reverente, mas não supersticiosa, lembram da memória do sacrifício de Cristo. Logo após, de maneira semelhante, da mesma forma, o cálice também é compartilhado. Todos também bebem do cálice, não só o ministro ou aquele que está presidindo aquela celebração. Quando o cálice é compartilhado, antes de tomar o suco de uva, de novo a igreja é lembrada de que ali está o símbolo da nova aliança, que representa o sangue de Jesus que foi derramado para a nossa redenção. Com que frequência a ceia deve ser celebrada? Nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio entre a banalização, ou seja, celebrar todo dia, em todo encontro. Dessa forma nós perderíamos até mesmo a reverência, esse significado mais profundo que a ceia tem, e ela seria banalizada e seria como qualquer outra cerimônia. Mas também nós não podemos negligenciar, porque é uma ordenança do Senhor. Então, o ponto de equilíbrio que nós encontramos como igreja, por exemplo, é celebrá-la mensalmente. Não fica tão próximo para se tornar banal, nem tão distante a ponto de ser negligenciada. Essa é a proposta que nós temos como equilíbrio para a celebração da ceia com relação à sua frequência. E assim nós chegamos ao final da nossa lição de hoje, a lição sobre a ceia do Senhor. Aprendemos que a ceia é um memorial da morte do nosso Senhor. E esse memorial deve ser celebrado com a igreja reunida, de maneira comemorativa, de maneira proclamadora, porque nós devemos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Juntamente com o batismo, a ceia do Senhor é uma outra ordenança, as duas ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja. Elas são especiais porque, de alguma forma, elas resumem toda a natureza da igreja e toda a mensagem que ela tem para compartilhar. Como nós vimos, o batismo está comunicando a conversão, a morte para o mundo e o pecado, a ressurreição com Cristo. A ceia está comunicando que esse discípulo foi inserido numa igreja local e faz parte dessa comunhão. E como igreja, que é a comunhão de pessoas regeneradas, nós podemos então desfrutar da presença de Cristo. Cristo está presente na vida da sua igreja, através do Espírito Santo, que habita em cada um de nós, porque temos comunhão com Ele, e que habita na igreja, que é o corpo de Cristo. Onde está Cristo agora, nesse momento? O seu corpo foi assunto aos céus. Estevão o viu, à direita de Deus. Mas nós somos, aqui na terra, o corpo de Cristo. Eu e você, que já está unido a Ele pela fé e transformado pelo seu Espírito Santo. Nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Cristo está presente em nossa vida, está presente na vida da igreja. E essas duas ordenanças, especialmente a ceia do Senhor, compartilham com outras pessoas, dão testemunho e anunciam essa morte do Senhor que nos redimiu e nos uniu até que Ele volte, e assim estaremos para sempre com Ele. Muito obrigado pela sua atenção, por ter nos acompanhado até aqui nesta aula e em todo o curso. Restam agora 2 aulas apenas e eu conto com a sua presença nessas 2 aulas.
Nós estamos usando aqui esse recurso que tem nos atendido, tem alcançado mais pessoas até do que a nossa comunidade local e que nós estejamos então juntos até o final dessa jornada. Deus abençoe a sua vida.